Oi, gente bonita, mais uma vez aqui para trazer uma palavra para a sua vida. Seguindo aquele ensinamento, aquela reflexão do vídeo passado sobre fechando o ciclo, porque estamos fechando esse ano com chave de ouro. Como assim? Saindo da inconstância, começando uma nova história com Cristo, uma história de vitória, de bênção, de autoridade, de derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas, assim eu creio. Então vamos hoje meditar em Gênesis, seguindo. Passado foi Gênesis, agora será em Êxodo capítulo 1, versículo 12 em diante, até o 14 diz assim: mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicava e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os servia com dureza. Ali a história do povo judeu, do povo de Israel no Egito. Então eles foram escravizados e sofreram muito tempo ali no Egito. Praticamente a história diz 400 anos sendo escravos, sofrendo ali no Egito. E o Senhor ouviu o clamor deles. Ouviu novamente o clamor. Olha aí a palavra-chave novamente para nossas vidas. Clamor. Clame ao Senhor. Então, nós vemos no decorrer da história que Deus vai levantar um líder, vai levantar um remanescente, vai levantar alguém para liderar esse povo, para interceder por esse povo. E esse homem se chama Moisés. Esse homem se chamava Moisés. O rei do Egito falou às parteiras naquele tempo para matar os meninos e deixar somente as meninas vivas. Mas as parteiras temiam ao Deus de Israel. Pela história toda, novamente vemos o poder sobrenatural de Deus na vida das pessoas que sabem da história do nosso Deus, que sabe o que acontece com quem não teme a Ele. O Senhor diz na sua palavra que os anjos do Senhor estão acampados ao redor de quem o teme. O Senhor livra, o Senhor protege quem teme a Ele. E aquelas parteiras temeram e então deixavam viver. E depois diziam, lá no versículo 19, as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Eram mulheres fortes, né? Mulheres fortes. Eu estou falando para um público forte. Eu estou falando para pessoas fortes nesta hora. Você é forte. Você pensa que você é fraca? Não, você não é fraca, você não é fraco. Você é forte. Deus sempre dá uma estratégia, uma oportunidade para você vencer, Então siga em frente na sua vida. No decorrer da história vamos ver que nasceu Moisés, que foi posto num cestinho para não morrer, colocou num cestinho todo trabalhado, porque o Senhor deu estratégia para Joquebede, mãe de Moisés, e a orientou, e ela colocou naquele rio, e a sua irmã Miriam ficou de longe olhando. E olha o que Deus faz, porque Deus, Ele é Deus que age ao seu favor. Para abençoar um povo, Ele livrou aquele menino da morte no rio onde tinha adversidades, onde uma criança tão inofensiva, diante de um cestinho, mas ele ficou ali e de repente apareceu aquela mulher, filha de Faraó, e adotou a criança.
porque se comoveu e amou aquela criança só de olhar para ela. Tomou para si, levou. E outra providência, Deus colocou a própria mãe para ser ama dele. Cresceu ali sobre os ensinamentos da própria mãe biológica. Também cresceu sobre os ensinamentos do povo egípcio, a cultura egípcia. Mas depois ele foi tomando posse da sua herança espiritual, da sua origem, da sua naturalidade judia, porque ele via aquele povo sendo escravizado. E aí ele tomou conhecimento que ele não era filho da filha de Faraó. Ele era um hebreu, como aqueles lá. Então, ele não se sentiu maior nem melhor do que eles. Ele sentiu a dor deles. Olha a importância. Quando Deus escolhe alguém, esse alguém sente a dor do outro. Algo para você meditar. Então, Moisés começou a sentir a dor e Deus foi usando Moisés. E lá, já mais adiante, fala que Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Versículo 11 do capítulo 2 de Êxodo. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos, e olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu na areia. Então, ele se moveu de íntima compaixão pelo sofrimento, pela injustiça, e acabou cometendo um homicídio, porque ele não sabia o que fazer, na verdade, com o que ele estava sentindo. Que atitude tomar para defender aquele povo que também era o mesmo povo dele. Ele não se achou melhor do que ninguém, mas ele não sabia ainda o que fazer e ele agiu pelo impulso. Ele cometeu um homicídio e quando se transgride uma lei, tem consequência, e ele fugiu dali para Midian, fugiu. Quando você comete algo porque você não sabe como agir e aquilo que você cometeu desagrada aos olhos de quem viu, de quem vai ficar sabendo, e do próprio Deus, porque de Deus não se esconde nada. E outra coisa, nosso Deus é justo, há consequências. Moisés já sabia de toda a história. Deus é um Deus justo e ele fugiu da lei egípcia, que era a morte para ele, e fugiu também dali da situação, porque ele não sabia nem o que fazer, estava desnorteado. Então, desnorteado, ele fugiu. Meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo nessa hora, saiba que Moisés agiu impulsionado por um senso de justiça, mas da maneira errada. Às vezes você quer tomar atitudes para beneficiar alguém, mas você acaba transgredindo a lei de outrem. Eu aprendi sempre que o seu direito acaba quando você infringe, quando você transgride o direito de outrem. Quando isso acontece, então seu direito não é mais seu direito, acabou ali, acabou a história, vai ter a consequência do ato. É o que acontece hoje na atualidade. Muitos querem ter direitos iguais, se lutam por uma sociedade igualitária, mas às vezes esquece que está lutando por um direito, muitas vezes que não é nem seu, mas está ultrapassando o direito de outrem. E na Constituição brasileira diz que todos somos iguais perante a lei. Todos, sem distinção de raça, crença. Todos somos iguais. Então,
temos que parar e meditar, porque a Bíblia está ensinando que você não pode agir por impulso, nem o seu direito não pode ferir o direito de outrem. Ninguém tem direito a matar, ninguém tem direito a transgredir os mandamentos do Senhor, transgredir as leis civis que foram postas na sociedade para benefício da sociedade. Regras essas impostas para uma boa convivência, para um bom relacionamento do ser humano. Então, essas regras têm que ser obedecidas. E o princípio da obediência gera vida. Mas quando isso não acontece, a pessoa então sai, foge dali da situação, sofre as consequências. Foi o que aconteceu com Moisés. Sofreu a consequência fugindo e mais adiante, mesmo fugindo da situação, sempre estava à frente dele o que ele havia cometido. Porque a mente humana, ela pode esconder de todo mundo, mas da própria pessoa, sua consciência. A sua consciência não pode fugir de você. Ela está ali martelando, teclando diretamente, todos os dias, todas as horas. A consciência humana. Muitos dizem, mas não tem consciência. Todos têm consciência até oculta. Que existe a consciência oculta que Freud explica, que os psicólogos, grandes filósofos explicam, a consciência, o subconsciente humano, que guarda no oculto ali a consciência, algo que aconteceu. E isso gera problemas, consequências, quando tenta esconder ou fugir de algo que aconteceu e não sabe como lidar, não sabe como administrar. Vai acontecer uma catástrofe, vai acontecer algo que vai lhe desagradar, ou vai lhe frustrar, ou vai lhe paralisar. São consequências da consciência que está martelando ali no subconsciente, ali no oculto. É a consciência oculta que eu chamo. Então, nada foge aos olhos de Deus e nem de você mesmo. Você não pode fugir de você mesma. Você não pode fugir. Então, para começar, era a indignação legítima, mas manifestada de forma equivocada. Nós temos que aprender a lidar com as situações que nos são impostas. Ele fugiu do Egito, mas não conseguiu fugir do seu chamado, porque quando chegou lá no poço de Jacó, as mulheres que estavam lá para pegar água, pro 17, 18. Então vieram os pastores, lançaram dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-se. As mulheres, eles estavam importunando. Essa é a palavra, achei a palavra. Vamos lá. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores, lançaram dali. Moisés, porém, levantou-se, defendeu-as e abeberou-lhe seu rebanho. Ele fugiu do Egito, mas não conseguiu fugir do seu chamado, porque lá ele foi defender novamente as mulheres, aqueles outros pastores que estavam importunando aquelas mulheres. E ele defendeu. E aquelas mulheres prontamente chegaram com seu pai, Reuel, chegaram e falaram o bem que ele havia feito para elas. Prontamente aquele homem mandou chamar e ele ficou morando e ainda deu uma filha como esposa, Zípora. Então começou o chamado de Moisés ali. Deus começou a falar com ele no meio da sarça ardente e começou um chamado lindo. Não adianta fugir. Não adianta fugir, porque você não pode fugir de você mesmo, do que você é, da sua essência, do que você foi chamado para fazer, o propósito da sua vida nessa terra. Então,
A exemplo daquilo de que nós vemos na vida de Moisés, nós não podemos negligenciar aquilo que nos incomoda no presente, aquilo que está incomodando, aquilo que está, aquele senso de justiça, ou aquele senso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer, é o seu chamado. Aí eu gosto disso, seu chamado. Então preste atenção nesses sinais. Tem uma frase que eu aprendi de Mike Murdock que é o seguinte: o que você odeia normalmente revela aquilo para o qual você foi criado para corrigir. Eu troco odeia por indigna, né? Repetindo novamente a frase de Mike Murdock diz: o que você indigna, trocando odeia por indigna, normalmente revela aquilo para o qual você foi criado para corrigir. A chamada não vem quando descobrimos, mas bem antes, porque não tem a ver comigo, mas tem a ver com a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida. Na Bíblia aprendemos com o fujão chamado Jonas, que ele tentou fugir do seu chamado, tentou fugir do que Deus lhe ordenara fazer, que era pregar, que ele sabia o Deus que ele servia, que era misericordioso, que aquele povo tão cruel ia acabar se arrependendo, e foi o que aconteceu. E houve toda uma situação para que ele fosse para lá. Então nem sempre o seu chamado tem relação com o seu sonho, porque o sonho de Jonas não era pregar para um povo cruel, perverso. Muitas vezes não é a nossa vontade estar lidando com vidas que não tanto trabalham, pastores, líderes, pessoas que trabalham com vidas. Eu admiro muito pessoas que trabalham com os dependentes químicos, que suportam ali muita coisa, e às vezes tem sucesso e às vezes não tem sucesso, porque o indivíduo só muda se quiser. Se quiser. Como eu disse no início, você pode fugir, mas não pode fugir de si mesmo. Então, a pessoa só muda se quiser. Então, quem chama é Deus. Então, não se limite à geografia, ao espaço onde você está, ao lugar, porque o Senhor sempre faz algo acontecer para que você chegue ao lugar que é para chegar. Nem sempre o seu chamado vai ser o seu sonho, mas com certeza o seu chamado sempre será o lugar de suas realizações. Você sabe o que eu estou falando. Você prega a palavra para um povo rebelde, e o Senhor diz, como falou para Ezequiel: quer ouça ou quer deixe de ouvir, mas fale, porque são casa rebelde. O Senhor, Ele nos ensina que nós somos o que semeia a palavra. Mas quem faz germinar, quem convence o homem do seu pecado, da justiça e da juízo, é o Espírito Santo. Ele que convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. Então você tem que fazer a sua parte. Não fique esperando algo anormal, algo vindo da sua força, de tudo que você faz, adquirir sucesso. Não. Faça o que tem que fazer e deixe o resto nas mãos do Senhor. Faça o que tem que fazer com amor, com dedicação, esperando sempre o melhor, mas saiba que quem vai germinar é Deus, o próprio Deus. É o próprio Deus que na hora certa vai fazer aquela árvore crescer, aquela árvore dar fruto. Tudo é no tempo certo de Deus e não no seu tempo, nem no meu tempo. Então nem sempre o seu chamado vai ser o seu sonho, mas com certeza o seu chamado sempre será o lugar de suas realizações, mesmo fazendo e não alcançando aquelas vidas, mas você está se sentindo bem porque você está fazendo o que você foi chamado para fazer.
para trabalhar com crianças, jovens, adolescentes, senhores, senhoras, para estar pregando, para estar ministrando a palavra, ministrando muitas vezes pessoas ali com raiva do que você está falando, porque a palavra confronta, muitas vezes você fala não é de si própria, mas enviado de Deus, que é de Deus, o rolo que Deus entregou. Então é assim mesmo, ele entra como mel, mas no ventre amargo, porque nem todos querem dar ouvidos. Nem todos querem. A pergunta é: eu estou disposta a abrir mão de um sonho pessoal que eu tenha, uma perspectiva sobre ele para cumprir a vontade de Deus sobre a minha vida? Na decisão que você tomar em cima disso, é que esta é a sua realização. Você está disposto a seguir isso? Então, não pode medir força com a pessoa errada, não pode medir força com Deus. Não fuja como Jonas fez. Fazer a vontade de Deus não é fácil, mas fugir dela dá muito mais trabalho. Não é fácil. Você que tira o seu tempo de devocional, que é essencial, você passa por tribulações, você é ofendido, você é traído, você passa por tantas situações assim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor nos dá força. E ele nos diz: o auge da nossa vocação está em cumprir o seu chamado. Ele diz em Salmo 139: tu me sondas e me conheces. Tu me sondas e me conheces. Como é maravilhoso nosso Deus, porque ele nos sonda e nos conhece. Não adianta dizer você não tem tempo para ler a palavra, para orar, para tirar O Senhor dá 24 horas para você. Quanto tempo você tem tirado para Ele? Quanto tempo você tem tirado para Ele? Não adianta ser religioso e esquecer de ser verdadeiro com o próprio Deus. Às vezes quer suprir uma expectativa de alguém, mas esquece do Deus que está esperando uma atitude sua, uma conversa, um clamor, uma atitude de fé, de esperança, para que ele venha cumprir o propósito dele na sua vida. Então fique com essa palavra. Encerre o ano com chave de ouro, deixando nas mãos de Deus, agindo de forma certa, meditando e orando, sendo a pessoa que Deus quer que você seja. Esse ano não é ano mais de derrota, mas é ano de vitória. Não é ano mais de ficar inconstante, não, de procrastinação, mas é ano de se levantar, de fazer algo para o Senhor, de viver o Evangelho na sua essência. Não é religiosidade, como muitos pensam que só ir para a igreja está tudo bem. É essa a fé deles. Não, religião é muito mais do que isso. Você tem que ir para uma igreja, você tem que congregar, você tem que participar, você tem que estar em comunhão, mas você tem que ter o seu íntimo secreto com Deus, o seu devocional, a sua vida. Tira um tempo, ele te dá 24 horas. Tire pelo menos 1 hora, 2 horas para o seu devocional, para a sua leitura, para a sua oração, e seja sincero com Deus. Seja sincero, porque Ele te conhece. Ele sabe o que está no seu subconsciente que você nem lembra mais. Ele te faz lembrar para saber que Ele é Deus, que Ele te conhece e que você está vivendo essa situação por situações catastróficas que você não soube administrar lá no passado. Então é hora de quebrar esse ciclo e vencer. Quebre esse ciclo e vença. Mude essa história no poder de Cristo, no poder do Evangelho, porque a palavra de Deus é poder. Poder. Creia nesta palavra, creia. Creia que Jesus te dá essa vida, vida em abundância. Seja edificado com essa palavra.
cresça e amadureça na palavra de Deus. Fique em paz, fique na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se inscreva no canal Claudineia Vick, dê seu like, comente e divulgue. Divulgue. No nome de Jesus, seja abençoado.